E eu gostaria de começar então a falar sobre o primeiro ponto, sobre a família do nosso irmão Timóteo. Então, para falar sobre a família de nosso irmão Timóteo, nós vamos precisar ler 3 trechos da Bíblia. Então eu vou ler o Atos 16, e aí depois alguém pode me ler o 2 Timóteo 1, e alguém depois pode me ler o 2 Timóteo 3. Nós vemos assim, no versículo 1 de Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, esse primeiro ponto, que é a família de Timóteo, tem algo a nos ensinar. Sua mãe era uma crente. Sua avó também, porque nós podemos ver que ele aprendeu desde a sua infância, desde sua meninice. Um exemplo tirado da mamãe e da vovó. Uma coisa interessante para nós mais velhos é que possamos dar assim um testemunho fiel do Senhor Jesus para aqueles que temos como filhos e netos. Timóteo aprendeu com certeza de sua mãe e de sua avó. E é interessante que Paulo considera a fé não fingida que habitava na mãe e na avó de Timóteo. Paulo nos mostra com clareza que Timóteo tinha alguém que ele podia ver com uma fé genuína, uma fé não fingida. Então nós aprendemos com muita clareza a importância da família a qual Timóteo estava. E isso nos remete a uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos netos, em relação aos nossos sobrinhos, em relação às crianças que convivem conosco, porque desde a infância Paulo diz que Timóteo aprendeu. Nós temos que estar atentos a isso, irmão, para sermos pessoas responsáveis, analisando o quanto podemos contribuir para o crescimento e o ensino desses mais jovens, e o quanto isso colaborou na vida de Timóteo. Uma outra coisa interessante que eu achei é que as Escrituras elas nos dizem que Timóteo era um jovem, mas elas não nos falam da sua idade. E isso me faz pensar, vamos ler isso. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo não se importa em dizer exatamente qual era a idade de Timóteo. O que era importante para ele era exaltar que Timóteo, ainda que jovem, devia se tornar padrão. E é esse o ponto
que eu gostaria de salientar. O que é jovem? Eu me sinto jovem. Uma pessoa de 15 anos, de 12 também deve se sentir jovem. Um de 20, um de 25. Paulo não diz aqui se Timóteo tinha 15, 20, 30 anos. Só diz que ele não devia desprezar a sua mocidade, considerando ele então um jovem. Mas diz a ele que ele devia se tornar padrão. O que é padrão? Se nós fizermos uma análise, é algo como uma forma que se usa para fazer outros iguais. Alguém que pode ser visto como exemplo. E é exatamente isso que eu gostaria de enfatizar na vida desse Timóteo. Padrão, exemplo, para que nós possamos mostrar o Senhor Jesus através da nossa vida, das nossas atitudes. É muito importante termos em mente que Paulo podia dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E o mesmo Paulo fala para Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. O que é isso? A não ser nada mais do que seja exemplo, para que as pessoas possam ver em você o bom procedimento de fidelidade de um cristão. Então é interessante nós olharmos para a vida de Timóteo. É muito precioso aprendermos com Timóteo. Nós podemos aprender muitas coisas. E o próximo ponto que eu gostaria é ler Atos 16, o versículo 1 e o 2 agora. Nós já lemos, mas é um ponto importante que eu gostaria de enfatizar na vida desse jovem Timóteo, que nos é muito útil. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Interessante, Timóteo já tinha ultrapassado a barreira da fidelidade local, porque ele já é reconhecido por irmãos de outra cidade. Porque veja, nós percebemos que as pessoas aonde ele vivia davam um bom testemunho dele, mas também outros irmãos de uma outra localidade vizinha. Então, é interessante nós podermos analisar que as nossas vidas, elas não refletem só esse pequeno círculo do qual nós vivemos. A tendência natural de Deus é mostrar a sequência, a continuação, o bom testemunho, para que os dons que podem ser usados fora da localidade possam ser assim reconhecidos por outros, e não mais só por aquele lugar onde estavam os irmãos aonde Timóteo vivia. Interessante notarmos que o padrão é reconhecido pelos irmãos. E quando eu falo irmãos, eu estou falando de irmãos e de irmãs. Porque não é porque eu sou uma mulher, eu sou uma irmã, que eu tenho que ser desleixada, que eu não devo ter um bom testemunho, que eu não devo me colocar conforme as Escrituras pedem para mim. Eu devo sempre fazer uma análise correta e colocar isso em prática. Lógico que cada um no seu lugar. O jovem tem o seu lugar, o homem maduro tem o seu lugar, a irmã tem o seu lugar, e nós não devemos ultrapassar. E a palavra nos mostra que Timóteo tinha esse lugar, porque dava um bom testemunho dele.
Não era ele que falava de si mesmo. E não foi ele que falou para Paulo, eu sou isso. Foi o bom testemunho dado por outros. E aí, aqui diz assim, chegou também a Derbe e a Listra. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então, quando Paulo chegou lá, ele ouviu muito boas coisas deste jovem Timóteo. Aí eu digo para você, jovem, você está vivendo de uma forma que os outros podem dar bom testemunho de você? Você, garoto, pode dizer que o seu testemunho tem sido comentado pelos irmãos mais velhos? Nós, mais velhos, podemos dizer que os irmãos falam do nosso bom testemunho para as pessoas? É uma coisa que devemos avaliar em nós mesmos. Devemos nos perguntar como os outros nos veem. Como está o meu testemunho perante os irmãos daqui e também das cidades vizinhas, Curitiba, Ivoti, onde estivemos, Eldorado, São Paulo, aqueles que nós conhecemos mais. Com certeza os irmãos lá da África que não nos conhecem, não podem falar, não tem como ver o nosso testemunho, mas esse com os quais nós estamos em contato mais constante. E assim que eu vejo que Timóteo era visto por esses irmãos que tinham contato com ele, para poder falar para Paulo, olha, esse jovem é de bom testemunho, ele é fiel, é um exemplo. E Paulo, notadamente, percebe isso. Um outro ponto interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em 2 Timóteo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O ponto que eu queria destacar nesse versículo é o ato de fazer um trabalho de evangelista. Timóteo tinha um potencial. E ele, então, foi exortado por Paulo por fazer esse trabalho, por ir adiante. E eu queria despertar em nós, então, qual é o nosso potencial? O que realmente nós temos feito com a capacidade, com o dom que Deus nos deu? Nós temos executado? Ou temos guardado isso? Temos escondido isso que Deus nos concedeu? Timóteo é exortado por Paulo. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Que exemplo para nós, irmãos. Ele tinha um trabalho a ser executado. E Paulo lembra ele de executar esse trabalho, de levar adiante esse ministério. Eu e você temos agido conforme o ministério que temos recebido do Senhor? Temos executado o trabalho que o Senhor nos deu? Temos. Timóteo nos é um exemplo em muitas coisas. Podemos ver com clareza o propósito de Deus através da vida de Timóteo para nós. Eu me alegro que através dessa ministração da vida de Timóteo eu tenho aprendido muita coisa e continuo aprendendo, porque eu creio que primeiramente, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está falando comigo.
está me instruindo, assim como também está instruindo cada um de nós. Um outro ponto que me deixa também a pensar é o fato de Paulo ter por filho. Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2 e 1 Coríntios 4,17. Eu vou abrir 1 Coríntios, por favor. Outro abre 1 Timóteo capítulo 1, 2. 1 Coríntios 4,17. Quem pode ler 1 Timóteo, por favor? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. E agora eu vou ler então Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Irmãos, que coisa linda poder ser considerado filho na fé, ou poder chamar alguém de filho na fé. Nós temos nos empenhado em ensinar alguém dessa forma. E nós, mais jovens, temos nos colocado debaixo do aprendizado para sermos vistos como filhos. Alguém pode dizer que foi instruído como um filho? Que amor maravilhoso que Paulo sentia por Timóteo, instruído na fé. Meu filho amado, palavras maravilhosas. Timóteo, um jovem de mãe judia crente, recebeu instrução de Timóteo, de Paulo, a ponto de Paulo olhar para ele como seu filho. Você tem desejado isso? Minha pergunta agora para os mais jovens. Vocês, mais jovens, vocês têm desejado uma instrução como de um filho por um pai na palavra de Deus? Você tem buscado aprender dessa forma, como um filho que almeja agradar ao pai? É essa a condição de um filho que quer ser amado pelo pai e que deseja fazer a sua vontade? Só você pode responder. Só você sabe realmente o que passa dentro de você. E se a sua atitude é manifestar esse amor. Timóteo tem muito para nos ensinar. E vamos ler agora 1 Timóteo 4,13. Um outro ponto muito importante para nós que estamos aqui hoje. E eu queria destacar nesse trecho: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É interessante que Paulo fala para Timóteo aplicar 3 coisas. É assim que está escrito na sua Bíblia, irmão? Ler, exortar e ensinar. Ler, Exortar e na ensinar. sua também, É irmão? a mesma leitura. Por quê? Insiste em ler. Por que ele não fala ensina, exorta e lê? Porque ele queria fazer de Timóteo uma pessoa dedicada nas Escrituras. Primeiro eu tenho que receber para mim. Tenho que ter propriedade disso. Conhecer. Ser dono dessa verdade. Para depois eu poder repartir com as pessoas. Como eu vou repartir com alguém se eu não me dedico a essa situação? Eu preciso me empenhar. Eu tenho que ter empenho para depois poder compartilhar.
importante esse aspecto. Depois de ter recebido, aí sim eu posso compartilhar ao ponto de exortar e ensinar. Irmãos, Timóteo nos ensina mais uma lição. A lição do empenho no conhecimento da verdade. A lição do empenho de conhecer as Escrituras. A lição de nos dedicarmos para depois sim podermos levar adiante. Então, irmãos, olhemos para Timóteo e continuemos aprendendo com ele. O próximo texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, 1 Timóteo 6, 3. E alguém pode ler para mim 1 Timóteo 1, 3. 1 Timóteo 6:3 primeiro? Isso. 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Isso. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E agora eu vou ler 1 Timóteo 6, 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E eu gostaria de encerrar lendo agora, encerrar sobre esse tema, 2 Timóteo 4, 2, 3 e 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amado, Timóteo foi bem instruído. Bem instruído ao ponto de confrontar toda e qualquer doutrina que não era segundo a verdade. Que zelo para nós nos dedicarmos às Escrituras ao ponto de poder rejeitar aquela doutrina que não é segundo a verdade. Nós precisamos, amado, compreender a importância de termos guardado o nosso bom depósito de tudo que é verdadeiro, da sã doutrina, daquele ponto importante que é segundo a verdade. Para rejeitarmos o que é falso, nós não precisamos nos empenhar no que é falso. Nós precisamos nos empenhar no que é verdadeiro. Porque se eu conheço o que é verdadeiro, eu automaticamente percebo quando alguma coisa é falsa. Eu não preciso conhecer o falso para reconhecer o verdadeiro. Ao contrário, se eu sei o que é verdadeiro, quando o falso se coloca diante de mim, eu sei que aquilo é falso, porque é só eu comparar com o que eu já sei. Quando eu conheço a doutrina, a verdade, a sã doutrina, e alguém me apresenta algo que não é verdadeiro,
que é falso, eu consigo discernir que é falso. Então a minha dedicação não deve ser no que é falso, e sim no que é verdadeiro. Eu não devo ficar perdendo tempo em estudar o falso, porque eu não preciso, se eu realmente conheço o que é verdadeiro. Eu não preciso provar do que é falso, eu preciso provar do que é verdadeiro. E aí eu não vou ter nenhuma dúvida daquilo que eu tenho no meu coração para rechaçar o que é falso. E Timóteo tinha esse conhecimento. Nós podemos perceber que Timóteo conseguia fazer essa separação. Ele conseguia com muita clareza saber o que era falso e o que era verdadeiro. E vamos seguir e vamos buscar outros versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós já lemos um versículo, mas eu quero ler outro que Paulo usa a mesma expressão. 1 Timóteo 6,20. Nós já lemos outro versículo que Paulo usa essa expressão. Eu queria de novo. E essa expressão que Paulo usa é assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. O ponto que eu queria aqui lembrar aos irmãos era essa comunhão íntima que Paulo tinha com Timóteo. E tu, ó Timóteo. Paulo vê em Timóteo um indivíduo, uma pessoa. Isso é muito importante, irmão. Nós sermos vistos como indivíduos. Não como Maria vai com as outras. Pessoas que sustentam a verdade por si só, que se empenham ao ponto de ser reconhecido como um indivíduo que se aplica à palavra, como alguém que sabe do que está falando. Um exercício importante. Paulo falava, e tu, Timóteo. Um indivíduo que Paulo sabia quem era. Será que os irmãos sabem quem é você? Sabe? Aquelas pessoas que você convive, que você visita, sabe de fato quem é você? Isso pode dizer que você sustenta a verdade? Pode dizer que você se empenha e se dedica e sustenta a verdade? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Como nós estamos diante de Deus como indivíduo? O Senhor nos conhece pessoalmente e sabe da nossa dedicação? Nós devemos nos perguntar. Um outro ponto interessante que eu também tenho desejo de compartilhar é uma coisa que está escrito em 1 Tessalonicenses 3, versículo 6. Como nós podemos ver, tem bastante Timóteo na Bíblia, né? Eu fiquei bastante surpreso de tanto Timóteo que eu acho na Bíblia. Vamos lá. 3,6. 1 Tessalonicenses. O irmão vai ler para nós. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Uma coisa importante aqui. Timóteo veio e compartilhou com Paulo. Ele não guardava só para si. Ele, voltando de Tessalônica,
foi até Paulo e contou, olha Paulo, está acontecendo isso. Os irmãos lá têm um exercício de fé. Os irmãos lá são um exemplo. Os irmãos lá estão se dedicando. Os irmãos... Nós vivemos assim, irmãos. Nós temos prazer. Estivemos agora juntos em Voti Alvorada. Nós temos prazer de compartilhar com aqueles que nós estamos vivendo. Olha, fui para lá, mas que bonito de ver. Lá os irmãos estão se dedicando. Lá os irmãos estão fazendo. Nós temos esse desejo de compartilhar uns com os outros ou guardamos só para nós? Como é a nossa vida? Quais são as coisas que nós gostamos de compartilhar? Timóteo dá um testemunho dos irmãos de Tessalônica. Porque Paulo diz aqui nesse versículo, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Timóteo voltou e foi falar para Paulo. Assim, ó, Paulo podia contar com Timóteo. E Timóteo tinha prazer de repartir com Paulo sobre as coisas que ele tinha visto. Eu e você temos esse prazer, gostamos de estar no meio dos irmãos, nos esforçamos por estarmos no meio dos irmãos. É uma coisa que devemos pensar. Como temos feito? Paulo dava testemunho de que Timóteo veio até ele e lhe deu as boas notícias de Tessalônica. Mas vamos continuar. Vamos ler agora 2 Timóteo 4, 9, depois o versículo 13 e o versículo 21. Um pode ler o 9, outro lê o 13 e o outro o 21. Eu leio o 21, quem quiser pode ler o 9. 4, 9. Procura vir-te comigo depressa. 13. Não, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4. Tá. 2 Timóteo 4. Isso. 9, 13 e agora eu vou ler 21. Eu vou ler o 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Só esse trechinho agora. Sabe o que nós aprendemos com esses 3 trechos? Timóteo, além de tudo isso que nós já vimos até agora, também tinha uma disposição de serviço na necessidade prática. Ele estava disposto a fazer algo prático. Paulo pede para ele uma capa, Paulo pede para ele os pergaminhos, e ele se dispõe a fazer. Venha depressa, necessidade prática. Às vezes nós precisamos também ver as necessidades práticas das pessoas, dos irmãos, daqueles que convivemos. E eu acho interessante que em Timóteo nós estamos encontrando tantas características preciosas. Paulo podia contar com Timóteo também nas necessidades práticas e nas espirituais, que nós vamos ver daqui a pouco. Timóteo tinha aprendido de tal forma que Paulo podia contar com ele até nas necessidades práticas. Traga isso para mim, venha me visitar. Estou sentindo falta disso. Necessidade prática também é ir dar uma visita, um abraço, fazer um conforto emocional. E isso Timóteo fez com Paulo. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que está escrito depois.
porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Queridos, Paulo estava sentindo só. E ele esperava que Timóteo viesse até ele. E Timóteo seguramente viria visitar Paulo. E ainda ele diz assim: vem antes do inverno, apressa em vir ter comigo. Vamos ver agora as nossas necessidades espirituais, a qual Timóteo também servia. Vamos ler 1 Coríntios 4,17. Às vezes nós repetimos os textos porque tem no mesmo versículo 2, 3 em cima. Outro pode ler Filipenses 2,19. Filipenses 2,19. 1 Coríntios 4,17. Filipenses 2,19. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Filipenses 3, 2:19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Vou ler agora 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ainda vamos ler Atos 19:22. E o irmão aqui lê Atos 17:15. Pode ler Atos 19, Carlos, 22. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E eu ainda vou ler Atos 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ainda vamos ler 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. E aí, com esse versículo, nós vemos. Pode ler, irmão. 3, 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Por esses textos, irmãos, podemos ver com clareza que Timóteo era dedicado também nas necessidades espirituais. Paulo podia contar com ele. Está precisando do céu em Éfeso? Vai, Timóteo. Está precisando do céu em Coríntio? Vai, Timóteo. Está precisando lá em Tessalônica? Vai, Timóteo. Sempre pronto, sempre disposto a fazer aquilo que era necessário espiritualmente pelos irmãos. Podemos ver Timóteo sempre atendendo ao chamado da necessidade espiritual. Eu não vou dizer que Timóteo era um jovem completo, porque só o Senhor Jesus foi completo. Mas está aqui um bom exemplo para seguirmos. Timóteo. Quanta coisa maravilhosa nós podemos ver nesse homem. E ainda
podemos descobrir muitas coisas na vida de Timóteo. Timóteo, um jovem que atendia também às necessidades espirituais. E como os santos, aqueles homens que se dedicavam naquela época, sofriam perseguições, Timóteo também teve o seu momento em Hebreus 13, quando nós podemos ver o testemunho dado pelo escritor de Hebreus, que assim como muitos dos irmãos, Timóteo também esteve encarcerado. Hebreus capítulo 13, versículo 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Irmãos, Timóteo também enfrentou essa dificuldade, assim como quase todos esses irmãos na época. Será, irmãos, que nós estamos chegando em dias difíceis? Estamos dispostos a defender a verdade até o fim? Será que a verdade vale a nossa liberdade? A verdade vale coisas importantes para nós que muitas vezes precisamos abrir mão? Amado, possamos refletir na pessoa de Timóteo. Possamos ver que Timóteo se conduzia em graça e pela palavra de Deus, pela boa orientação daqueles que conheciam melhor do que ele. Podemos ver que ele tinha uma conduta pia. Lendo agora 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Timóteo se deixava instruir. Ele não era orgulhoso. Ele recebia instrução e nós vemos em muitas das passagens que ele se dedicava em fazer o que ele tinha aprendido. Também podemos ver que Timóteo era um bom exemplo. E vamos ver então agora o versículo 12. E nós já falamos sobre ele. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Será que Paulo falaria isso a qualquer pessoa que não tinha um bom testemunho? Mas nós lembramos, irmão, que onde nós encontramos Timóteo? Em Atos capítulo 16, em alguém de quem os irmãos davam bom testemunho. Amados, eu não sei se realmente nós podemos dizer que temos visto a vida de Timóteo um exemplo para nós e podemos nos dedicar. Talvez ainda seja importante lermos Atos 16, versículo 3. Alguém pode ler? Atos 16, 3. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o
circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo quis. Foi uma escolha do próprio Paulo que eles fossem com ele. Foi Paulo que escolheu. Não foi Timóteo que se escolheu. O seu bom testemunho ficou evidenciado porque Paulo o escolheu. Amados, tantas coisas para podermos ver. Vamos continuar, porque o tempo vai passando. Timóteo conhecia de perto o que era sofrer, porque ele sabia de Paulo. E vamos encontrar isso no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Encontramos assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e várias perseguições que tenho suportado. Amado, Timóteo sabia. Paulo confirma isso. Paulo diz que Timóteo tinha conhecimento. Paulo diz que ele seguia o ensino dele. Paulo dá testemunho que ele de perto conhecia a fé, a longanimidade, a disposição. Timóteo estava aprendendo. E a minha pergunta para nós é: temos aprendido com esses homens das Escrituras? Temos olhado a eles como um bom exemplo para nós? É muito rico aprendermos nas Escrituras e podermos ver a vida de Timóteo. Ainda tem mais um pouquinho, irmãos. Eu queria compartilhar com os amados Atos 13, Atos 14, eu vou ler o 13 do 42, do 14 em diante, alguém lê o 14 depois para mim, do 1 ao 7. Atos 13, quero só ler alguns versículos. Diz assim, Atos 13. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Aí eles vão aqui transcorrer sobre o Senhor Jesus e vão falar do Senhor, de quem ele era, até que acontece o seguinte. Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Por que eu quis ler isso, irmão? Para mostrar que Timóteo sabia dessas coisas. Porque Paulo falou assim: você sabe do meu sofrimento que aconteceu em tal lugar. Agora lê para mim 14, versículo 1. Só o versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Isso. Então aqui nós já estamos em Icônio. Paulo também fala para Timóteo do sofrimento que eu participei em Icônio. E o versículo 8 desse mesmo capítulo diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar.
Esse homem ouviu falar de Paulo, mas eu não quero discorrer sobre isso, eu quero discorrer de que Paulo disse lá no livro de Timóteo, para Timóteo, que ele sabia dessas coisas. Nós, irmãos, temos nos atentado pelo sofrimento dos irmãos, temos orado pelos irmãos, temos compartilhado com essas situações que chegam até nós. Paulo podia contar com o jovem Timóteo. As pessoas podem contar com o jovem Júlio? Será que as pessoas podem contar com o jovem André? Com o jovem Carlos? Com o jovem Vinícius? O jovem Wilfred? Pode? Com o jovem Mira? Com o jovem Nadir? Será que pode? Nós temos que responder para nós mesmos, irmão. Nós estamos numa posição em que as pessoas podem contar pelo menos com a nossa oração, ou com o nosso apoio, ou com uma palavra de ânimo. Está aí Timóteo para nos ensinar através da sua própria vida. E eu queria lembrar ainda que Timóteo era uma pessoa comum como eu e você. E vamos ler nisso então 1 Timóteo 5:23. Nós já estamos indo para o fim, irmão, porque o tempo está correndo. Para nos mostrar então que Timóteo era uma pessoa comum. Sabe por que ele era comum? Porque está escrito aqui assim, ó. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele não era um super-homem. Ele era comum. Simples. Tinha dificuldade. Tinha temores. Tinha medos. Tinha enfermidades. Ainda quero ler mais um versículo do capítulo 4, versículo 10, desse mesmo 1 Timóteo. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele labutava. Paulo diz que ele se esforçava. Mais uma vez, uma pessoa comum tinha que se esforçar para alcançar. Ainda temos 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. E vamos fechar com 4:5 do mesmo 2 Timóteo. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Timóteo, uma pessoa comum. Eu só queria lembrar aos irmãos que nós somos comuns, mas podemos fazer a diferença na vida de muitos irmãos, de muitas assembleias e de todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Ainda queria lembrar aos irmãos duas curiosidades. Timóteo significa honrado de Deus, e que Timóteo deve ter vivido entre 17 e 67 depois de Cristo. Mas isso é só uma curiosidade que eu queria deixar para os amados.